Bom dia, aluno de Sociologia do segundo ano, tudo bom? Mais uma vez estamos aqui reunidos para dar sequência às nossas aulas de Sociologia. Hoje nós vamos para a página 9 da apostila do quarto bimestre, que traz como título Crescimento Populacional e Crescimento Urbano. Ou seja, são dois conceitos importantes, a questão da população, crescimento populacional, e também sobre a questão urbana, da urbanização das cidades. E aí nós vamos entender que foi nos primeiros anos do século XXI que o mundo passou a ser predominantemente urbano. Porém, esse fenômeno de urbanidade trouxe consequências negativas para as cidades. Há um fenômeno que acontece muito em várias cidades, e já aconteceu muito e continua acontecendo, que é o êxodo rural. O que é o êxodo rural? São pessoas que moram no interior, que trabalham no cultivo, por exemplo, de alimentos, nas lavouras, na agricultura, e por um problema de desemprego, eles procuram as cidades para se estabilizar nas cidades. Então cria-se o êxodo rural. Muitas pessoas fazem esse êxodo. São muitas pessoas que se deslocam do interior para as grandes cidades. Houve um problema de tecnologia, um problema até do ponto de vista dos trabalhadores foi um problema realmente, mas do ponto de vista do progresso da tecnologia foi um ótimo problema. Como assim? A entrada das máquinas, né? Os agricultores, os fazendeiros investiram em máquinas e essa tecnologia começou a trabalhar nas lavouras e aí tiveram que demitir os funcionários, porque o trabalho era feito manualmente. A colheita dos produtos, dos alimentos era feito manualmente, agora com a entrada das máquinas, da tecnologia, tiveram que dispensar em massa muitas pessoas e essas pessoas foram procurar as cidades, foram procurar trabalho nas cidades. E aí se dá o nome de êxodo rural. Essa grande população que sai do interior para as cidades, ok? Quais os motivos que fizeram com que muitas cidades ocorresse o êxodo rural? Que muitas cidades recebessem o êxodo rural, pessoas que vinham do interior para se estabilizarem nas cidades. Um dos grandes motivos que levou o êxodo rural foi a procura de trabalho, onde nas cidades o capital está concentrado nas cidades. Então as pessoas perderam emprego e migraram para as cidades. Um dos outros motivos, né, que se tem dessa grande população que vai para as cidades são a procura de faculdades, de estudo, de formação, porque muitas vezes nas lavouras, lá nas roças, não existe faculdade, não existe universidade, e eles vão para as cidades para estudar, para ter uma profissão melhor. Outro grande motivo é a questão do lazer, porque também lá nos sítios, né, nas lavouras, não tem ali shoppings, não tem parques, não existem teatros, não existem nada disso, então eles procuram as cidades, também eles migram para a cidade por esse motivo. Outro grande motivo é a questão da saúde. Procuram hospitais nas grandes cidades porque no interior, muitas vezes, nas lavouras, lá onde eles trabalham, não existe nenhum posto de saúde. Então são os grandes motivos que levam o êxodo rural. Para a gente poder falar sobre essa migração, existem três tipos de migração, dessa palavra, desse conceito de migração. Primeiro é imigração com I, que é quando uma pessoa sai de um país para viver num outro país, é chamado de imigrantes. A pessoa vive no Brasil, vai morar na Alemanha e se torna imigrante na Alemanha. Imigrante com I. Agora, imigrante com E, emigrante, é aquele quando ele está em processo de saída do país. Quando ele está saindo do país, ele é um emigrante, mas quando ele entra no outro país, ele é um imigrante com I. E tem o migrante com M, que ele está dentro de um país, mas ele só migra de estado. Ele mora em São Paulo, ele vai viver no Rio de Janeiro, ele é um migrante. Ele está no Rio de Janeiro, ele vai viver no Rio Grande do Sul, ele é um migrante. Ele é baiano e vai viver no Pernambuco, ele é um migrante, ok? Então, imigrante com I, pessoas que vão viver em outro país. Emigrante é o processo de saída dele para o outro país. Quando ele está saindo, ele é um emigrante, mas quando ele entra no outro país de origem, ele é migrante, ele é imigrante com I. E temos o migrante, que ele muda só dentro do país, dos estados. Muda de estado, ele é um migrante com M. No Brasil,
tem um grande problema também dos idosos. Os idosos representam cada vez mais uma parcela maior de população, os idosos. Existem alguns motivos que levam o Brasil a ter maior número de idosos, maior porcentagem de idosos atualmente. Foi feito algumas pesquisas e descobriram que um dos grandes motivos é a redução da fecundidade, ou seja, os casais que tinham 4 ou 5 filhos, no Brasil atualmente, o máximo são 2 filhos, um filho, ou tem casais que nem querem ter filho. Então, uma baixa redução da fecundidade. Outro grande motivo são os assassinatos em massa de muitos jovens. Só em 2014, foi feita uma pesquisa em 2014 que morreram 59 mil jovens só em 2014, dos 15 anos aos 35 anos. Foram 59 mil jovens que perderam suas vidas através de armas de fogo, assassinatos, etc. E outro motivo é a alta taxa de mortalidade infantil. No Brasil ainda existe esse problema de saúde, onde as crianças nascem, já nascem mortas, porque não tem um pré-natal, não se faz um pré-natal. As mulheres são regiões muito pobres, não há médicos especialistas na área, e as pessoas nascem, as crianças nascem mortas já. Então, o grande número é esse. Então, são 3 motivos que nós temos que debruçar nesses 3 motivos e pensar: a redução da fecundidade, assassinato de jovens e a alta taxa de mortalidade infantil no Brasil. E aí, os governantes hoje estão muito preocupados. Por que eles estão preocupados? Porque, como os jovens estão morrendo em massa, quem vai trabalhar para pagar os aposentados lá no futuro, a previdência social lá no futuro? Então, a grande preocupação dos governos, porque quem deveria pagar a previdência, né, a aposentadoria dos que estão mais velhos seriam os jovens. Hoje, a maior parcela dos jovens estão morrendo assim em massa, ok? Existem alguns avanços na sociedade que favoreceram também o aumento da expectativa de vida no mundo. Existem alguns motivos que aumentaram a expectativa de vida. Quais são eles? Os medicamentos, vacinas que foram descobertos, tratamentos médicos, cuidado com a higiene, saneamento básico, água potável e moradia. São requisitos básicos hoje para que o mundo todo consiga ter um alto aumento da expectativa de vida. Então, são fatores importantes. Então, nós estamos aí estudando agora a nossa quarta apostila aí, esse tema tão importante do crescimento populacional e crescimento urbano, ok? São, nessa introdução que eu estou fazendo, são elementos básicos para nós estarmos estudando, ok? Aguardo vocês numa próxima aula. Muito obrigado pela atenção e vamos estudar e vamos refletir sobre essa situação que nós estamos atravessando no nosso país, ok? Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Tchau, pessoal.